Valeu, pessoal. Vou fazer uma revisãozinha aqui, só pra gente não perder o fio da meada. Afinal, alguns dias sem analisar uma matéria nova, é muito possível que ela evapore das nossas cabeças. Por isso eu dou a dica sempre de estudar não para a prova, e sim depois da aula. Hoje eu estava dando uma aula ali, uma menina estudando para biologia durante a minha aula. Tive que expulsá-la e retirar um ponto dela. Além de ela não estar prestando atenção na minha aula, vai se arrombar na minha próxima prova, a não ser que ela faça algum milagre, ela acabou indo mal também na prova de biologia, porque ela está estudando há 10 minutos antes da prova, cara. Entendeu? O cérebro não absorve as coisas desse jeito, tá? Então a dica é, depois da aula de hoje à tarde, fazer exercício dessa matéria. Quando tu fica um tempão sem fazer o exercício, a coisa evapora do teu cérebro. É assim, é fisiológico, é confirmado, é científico. É assim. E eu também o professor falava, não estuda para a prova. Você estuda depois antes e depois da aula. E aí a prova fica ridícula. Me falavam isso, eu também não acreditava até o 7º, 8º ano. Depois eu vi na minha vida isso acontecer. Eu comecei a estudar antes da aula e depois da aula estudar. Mas assim, estudar pouco, 15 minutos antes, meia hora depois de cada aula. Porra, cara, o meu amigo me chamava de CDF, talvez CDF. Nada, cara, eu curti a vida normal, joguei bola que nem todo mundo, videogame que nem todo mundo. Só que como eu fazia a minha parte, dava a sensação de que eu era melhor que os outros. Aí era primeiro da turma, aí passei bem na faculdade, meus pais brilhavam o olhinho, porra. Aí com 12 anos, pai, eu vou pra Jaraguá do Sul, beleza? Esse final de semana, tudo bem? Eu ia. Eu ia com 12 anos, eu pegava o ônibus, ia, passava o final de semana fora e voltava. Porque eles acreditavam em mim, cara, eles sabiam que eu não era um louco, que eu queria um futuro bom pra mim. Eu deixava isso claro no dia a dia com eles. Então, por que não escolher o lado bom, né? Por que ir pras trevas? Por que perder? Por que não querer ganhar? Vem pro lado dos que estudam. Esses têm uma vida melhor, esses são mais felizes, têm umas famílias mais estruturadas. Vem pro lado da luz. Vem pro lado de quem não paga o mínimo do cartão de crédito. Vem, cara. Tô te convidando, do fundo do coração. Começa hoje. Começa hoje. Depois do almoço, dá a tua cesteada, acorda, faz todas as tarefas daquele dia. Não vai gastar nenhuma hora. Aí pronto. Aí faz o que tu quiser no resto do dia. Começa a fazer assim pra tu ver como a tua vida vai mudar da água pro vinho. Certo? O cérebro humano ele é incrivelmente capaz, meus amigos. Agora vai! Estudo dos gases. Todo gás pode se expandir indefinidamente, a expansibilidade, pode ser comprimido indefinidamente, compressibilidade. Todo gás tem pressão, volume, temperatura em Kelvin. E para a gente entender o comportamento dos gases, nós estudamos as transformações isotérmicas. O que é isotérmica? Parabéns. Isocórica. Parabéns. Isobárica. Mesma pressão. E aí nasceram fórmulas separadas, né? Na verdade, a primeira lei que a gente estudou foi a lei de Charles. Primeira lei de Charles. Quando um gás tem volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Aí ficou ficou P sobre T igual a P sobre T, certo? Já que o volume era constante. Depois, segunda lei de Charles, ou lei de Charles e Gay-Lussac. Quando um gás tem pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Aí ficou o famoso Vitti-Votó. Depois, Boyle e Mariotta estudaram a última lei, a isotérmica, e ficou Pivi. Pô, era a única que o gráfico era esquisito, lembra? A única que o gráfico dava uma hipérbole equilátera. O amigo fez assim com a mão, ó. Entendi perfeitamente. Parabéns, garoto. E juntando esses três estudos, nós criamos a equação geral dos gases perfeitos, que se comportam que nem os ideais. Daria no mesmo, concordo. Gases perfeitos, que é o famoso Pivi-Votó. Um gás sofreu uma transformação. Pode escrever que é o Pivi-Votó que tu vai usar. E depois, evoluindo um pouco essa equação geral dos gases perfeitos, nasceu a equação de Clapeyron. O grande diferencial da equação de Clapeyron, de repente, é o número de mols que vem da química, né? Então, se a questão falou em número de mols, provavelmente PV igual a NRT, né? Que tem aqueles nomes tão divertidos, o da velho no regime tarado, o padre voador não retorna à terra, o sorviado no regime tarado, que idiota. Certo? Essas questõezinhas aí, nós exercitaremos algumas ainda antes de a gente ir para a prova, sem dúvida nenhuma. E aí, usando esse estudo dos gases, nós começamos a cair na termodinâmica. Aí eu até mostrei para vocês da onde vinha a fórmula da energia interna. Energia interna, muito obrigado.
A energia interna de um gás, na verdade, é a soma das energias... Das energias de que tipo? Da agitação das moléculas. Energia cinética, né? Porque cada molécula tem uma certa velocidade e tem uma certa massa. E elas são zilhões, né? Aí se tu soma todas essas energias cinéticas, tu obtém a energia interna de um gás. É fundamental tu saber o nome dela para a prova e para o vestibular. Saber que é o nome daquilo ali, energia interna, e saber que é que tipo de energia? Cinética. É a soma das energias cinéticas das moléculas. Que loucura, energia interna. Depois eu vou te contar de onde é que surgiu a ideia de energia interna pela primeira vez. E no finalzinho da última aula nós começamos a ver como é que se calcula o trabalho realizado por um gás. Aí eu deduzi aquela equação para vocês. Se eu conheço a pressão e a variação de volume, eu determino o trabalho do gás. Porém, aquela fórmula só vale para a pressão constante. E na prática, a pressão das máquinas térmicas ela varia o tempo inteiro. Portanto, a maneira mais segura de calcular o trabalho realizado por um gás é calculando a área do gráfico P versus V. Aí a pressão pode variar à vontade. Tu calcula aquela áreazinha e tu obtém o trabalho. Muito obrigado. É isso que eu estava falando mesmo, trabalho. Pressão absoluta pode ser negativa? Não. Então quem é que define o sinal do trabalho? A variação do volume. Volume de um gás aumenta. Então o ΔV ficou positivo e o trabalho é positivo. Se o volume de um gás diminui, o ΔV fica negativo e o trabalho é isso. Os motores têm a função de expandir um gás no seu interior para gerar trabalho para a gente, certo? E os compressores têm a função de espremer um gás. Então, a gente coloca energia elétrica no compressor geralmente e ele comprime o gás, armazenando essa energia, né, na pressão do gás, aumentando a pressão do gás. Trabalho negativo dos compressores, trabalho positivo dos motores, como nós veremos um pouco mais ainda. Antes de avançar na termodinâmica, que é a aula mais legal da termodinâmica é hoje. Hoje que nós vamos começar a entender um pouquinho melhor a termodinâmica. Vamos só corrigir a tarefa que tratava de trabalho, para a gente se familiarizar com essa nova ideia. Com licença. Olha lá a primeira questãozinha, hein? Página 34, exercício 1. Em uma transformação sem trocas de calor, ocorre um aumento no volume do gás. Então, peraí. O gás não ganhou calor, certo? E ele se expandiu. Peraí, cara, se o gás se expande sem ganhar calor, o que acontece com a temperatura dele? Se ele não ganhar calor, ele perde. Ah, bacana, isso é uma coisa delicada. Boa observação de vocês. Até porque realmente a gente teria que estar mais avançado na termodinâmica para poder raciocinar nisso. Cuidado! A gente está acostumado a imaginar que para um gás aumentar ou diminuir de temperatura, ele tem que ganhar ou perder calor. Porém, agora tem uma nova maneira de fazer um gás esfriar ou esquentar, que é realizando trabalho em cima dele. Certo? Beleza? Tu já sabe disso. Tu já encheu uma bola de futebol? Já. O que aconteceu quando estava enchendo a bola de futebol? O gás dentro da bomba, o que aconteceu com esse gás? Esquentou. É só botar a mão na bomba, tu percebe. Um gás, ao ser espremido, ele naturalmente esquenta. É assim. Até porque, galera, motor diesel, como nós vamos ver futuramente um pouquinho mais detalhe, o motor diesel ele não tem a vela dentro do carro. O que é vela, professor? É um dispositivo que quando tu joga energia elétrica nele, sai uma faísca na ponta, para botar fogo no gás misturado com ar dentro do motor do carro. Então, carro a GNV, gasolina, álcool, certo? Ele tem que ter uma vela lá dentro que faz a faísca e explode a mistura combustível-oxigênio, com combustível comburente dentro do motor. Os motores diesel não. O motor diesel não tem parte elétrica lá para explodir nada. Como é que funciona o motor diesel? O motor diesel espreme o ar 16 vezes. Como assim 16 vezes? 1, 2, 3, não. Ele pega o volume do ar do cilindro e espreme para ficar 16 vezes menor. E ao fazer isso, o ar já vai a 600 e poucos graus. Só de ser espremido. Aí quando tu injeta diesel lá dentro, ele já explode automaticamente, sem precisar de faísca. Por isso que o motor diesel ele é mais simples, dá menos problema, é mais econômico, porque a estrutura de funcionamento dele é diferenciada. Então olha que legal, como? Justamente porque o motor, o motor a gasolina, ele espreme a gasolina, mas a mistura ar-combustível 9 vezes diminui. O motor a álcool 12, 13 vezes. O motor flex é no meio do álcool e da gasolina, para aproveitar mais ou menos cada um deles. É uns 10 a taxa de compressão que a gente chama. É quantas vezes reduz o volume antes de explodir.
O motor a diesel é de 16 a 19 vezes a taxa de compressão. Ou seja, eu preciso espremer o ar muito mais. Eu preciso de um motor muito mais robusto. Eu vou precisar de uma estrutura mais robusta para fazer o motor. Naturalmente ele já vai sair um pouco mais caro. Certo? Boa pergunta. Tá? Então, galerinha, para esquentar e esfriar um gás, só existe a possibilidade de tirar ou colocar calor nele? Não, né? Dá para variar a temperatura realizando-se trabalho em cima do gás. Sempre que eu espremo um gás, ele tende a esquentar. Pode tirar, né, quando tu enche o pneu da tua bicicleta ou enche uma bola de futebol, tu percebe aquele calor da bomba enquanto está espremendo ar. E qual é o exemplo que tu pode usar para lembrar que um ar, quando se expande, esfria? Qual é o exemplo que tu pode usar para isso? Concorda comigo? Mesmo que o teu hoje seja rolon, um dia tu já colocou o aerosol. Concorda comigo? E se tu não colocou, compra uma vez aerosol. Compra uma só vez para tu ver. Geladinho, na hora. Porque aquele gás se expandiu e não recebeu calor. Não deu tempo de ele receber calor. Aí ele se esfria. Beleza? Então, porque quando a gente coloca muito tempo na pele, ele queima. Ótimo, ótimo. Aí na verdade o queimor é uma sensação do organismo para falar, ó, afasta isso de mim porque está me machucando. Certo? Por isso que a gente fala que o gelo queima, né? Ele dá a mesma sensação de dor, deixa a pele machucada de uma maneira um pouco diferenciada, mas aquela sensação desagradável é só para afastar do teu corpo. Certo? Boa colocação. Professor, para realizar trabalho em gás, ele tem que ser necessariamente um sólido? Ou pode ser um líquido ou até mesmo outro gás? Entendi, para realizar trabalho em gás precisa de uma máquina sólida para fazer isso, é isso que tu quer dizer, né? Bacana a tua colocação, a gente só tem usado máquinas sólidas. Mas, por exemplo, se tu tem dois gases numa certa situação, certo? E tu aumenta a pressão de um gás, esse gás, ao se expandir em cima do outro gás, vai realizar trabalho em cima do outro. Então é possível que um gás realize trabalho em cima do outro. Mas, via de regra, na termodinâmica, nós usamos sistemas mecânicos sólidos para aproveitar o gás. Certo? Boa colocação. E a geladeira, como é que ela funciona para resfriar? Bonito, garoto. Na verdade, a geladeira é uma máquina térmica, idêntica aos motores, se tu for pensar. Só que ela funciona no sentido oposto. Então, olha só, como é que tu resfria teu corpo? Como é que a natureza resfria teu corpo? É transpirando, né? Concorda? Transpirando. Porque a respiração é só troca de gases para as funções fisiológicas funcionarem. A respiração não tem a ver com o resfriamento do corpo, certo? Beleza? É transpirando. Tu joga um pouco de líquido na pele e esse líquido evapora. E ao evaporar, rouba calor do corpo, baixando a temperatura corpórea. Não é isso? É exatamente assim que a geladeira funciona. A geladeira, ela tem dentro dela um gás volátil. Um líquido volátil, digamos assim, né? O que é um líquido volátil, um gás volátil? Que evapora facilmente, certo? Beleza, tipo éter, né? Bom, o que acontece? Eu pego esse gás volátil e aumento a pressão nele, usando um compressor. Como ele era gás e eu aumentei a pressão, ele passou a ser líquido volátil. Eu pego esse líquido, que está louco para vaporizar-se, certo? E jogo ele lá dentro do freezer da geladeira, que tem uma serpentina, um caninho em zigue-zague, que preenche todo o freezer. Lá, logo que chega no freezer, tem uma válvula redutora de pressão. Quando esse líquido volátil passa pela válvula redutora de pressão, ele diminui de pressão e volta a ser gás. E para um material ir do estado líquido para o estado gasoso, ele precisa roubar calor. É uma reação endotérmica, concorda comigo? Essa reação ocorre bem no freezer, bem no congelador. Aí, esse gás, para poder vaporizar, vai roubar calor do freezer, virou gás e vai ser jogado pelo compressor para trás da geladeira. Lá atrás da geladeira, esse gás vai ser espremido e voltar a ser... E para um gás voltar a ser líquido, ele tem que liberar calor. E esse calor é liberado atrás da geladeira, onde a gente sai com as cuecas e meias em dias de chuva. Certo? Beleza? Exatamente isso. Então, ó, olha que legal. Eu espremo um gás para ele ficar líquido, jogo ele no refrigerador para ele vaporizar lá dentro, e ele, para vaporizar, tem que esfriar. Certo? E depois eu espremo ele de novo lá atrás da geladeira para ele voltar a ficar líquido e liberar o calor para o ambiente. Nós sabemos que o calor vai do quente para o frio, mas a geladeira é uma máquina que força o calor no sentido oposto, né? O ser humano é um bicho bizarro, né? Agora, a massa mesmo é a geladeira que o Einstein inventou. O Einstein inventou uma geladeira à base de amônia que ela funciona como um sol. Tu bota uma parte dela no sol e a parte interna dela fica gelada. Certo? Quando ele inventou esse dispositivo, que era bem complexo, tinha toda uma tecnologia diferenciada para a época, o pessoal pensou, idiota esse trabalho do Einstein.
Hoje a gente já está usando essa ideia para construir geladeiras solares, para tu jogar tua geladeira no sol e ela resfriar com a luz solar, olha que legal. E não tem geração de energia elétrica dentro não, é só um sistema mesmo mecânico de gases que faz a coisa acontecer, bem bonita a ideia. No motor flex, o combustível não é utilizado de forma assim. Parabéns, garoto, pela minha fala, né? Ficou claro que o motor flex ele nunca vai ter um rendimento tão bom quanto o de motor só a gasolina, usando gasolina, ou um motor a álcool usando só. Qual é a consequência de comprimir mais a gasolina? Na verdade é o seguinte, ó, cada tipo de combustível tem a sua taxa ideal de compressão antes da explosão para aproveitar a energia dela ao máximo, certo? E os estudos mostravam então que a gasolina tinha a taxa de compressão ideal entre 8 e 9. E o álcool entre 12 e 13, certo? Então se tu quiser um motor que aproveite tão bem álcool e gasolina, tu teria que fazer uma taxa de compressão variável, que seria tecnicamente muito complicado, você teria que mudar totalmente a tecnologia do motor. Então para os motores atuais funcionarem com álcool e gasolina, tu coloca numa taxa de compressão que não vai ser tão econômico nem com álcool nem com gasolina, vai ficar na média ali, certo? É inevitável, por enquanto a gente não tem saída para isso. Não valeria a pena tu fazer um motor com taxa de compressão variável, que sairia muito mais caro, certo? Então é melhor fazer os motores flex não tão econômicos quanto os motores a gasolina e álcool e deixar o usuário poder escolher entre álcool e gasolina. Se bem que não tem se mostrado muito útil, né? Atualmente isso, né? Com o preço do álcool não voltando mais a subir devido ao alto consumo de álcool no país, depois dos carros flex, na nossa região aqui eu nunca mais vi o álcool ficando viável, certo? Eu só abasteço com gasolina, certo? Então, de repente, para as nossas próximas aquisições de carro, valeria a pena estudar o que vai acontecer com o mercado da cana-de-açúcar para ver se vale a pena realmente ter um carro flex. De repente, vale a pena ter um carro só a álcool, que ele vai aproveitar melhor, ou só a gasolina, porque ele vai aproveitar melhor o combustível que tu está usando, né? Bacana a tua pergunta, show de bola. Bom, galerinha, acabei devaneando um pouquinho aqui, vamos aterrissar e voltar um pouco à questão aqui. Questão 1. Em uma transformação sem trocas de calor, ocorre um aumento no volume do gás. O que eu já sei que vai acontecer com esse gás? Já vai esfriar. Pelo que a gente acabou de falar, ele vai esfriar. É isso aí. Letra A. Houve expansão ou compressão da massa gasosa? Ué, se o volume ocorre, um aumento de volume. Aumento de volume é expansão, né? Certo? Tem um pouco medo dessa primeira aqui. Expansão. Nesse caso, o gás empurrou a parede de dentro para fora, realizando o trabalho, ou o meio externo empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu o trabalho? O gás se expandiu, então foi o gás que empurrou as paredes do recipiente para fora. Então, o gás empurrou a parede realizando o trabalho. O gás empurrou a parede realizando trabalho. Muito bom. Letra C. Como o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia com o trabalho? Cedeu, ele que empurrou, ele que fez a força, né? Então cedeu. Muito bem. Cedeu. Letra D. Neste processo, o gás deve aumentar ou diminuir a sua energia interna. Se ele cedeu a energia que estava dentro dele teve que ser reduzida, né? Deve aumentar ou diminuir? Diminuir. A energia interna deve diminuir. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir? Diminuir. E tu vê, ele deu uma outra ideia para tu entender por que diminuiu, né? Eu te falei do teu dia a dia, do teu bom senso, certo? Ele usou a teoria para te explicar isso. Já que o gás realizou o trabalho, ele cedeu energia. E já que a energia veio da sua energia interna, então a energia interna diminuiu. E se a energia interna diminuiu, consequentemente, é porque a temperatura diminuiu. Legal. F. Determine o sinal matemático do trabalho. Trabalho maior que zero ou trabalho positivo. É isso que ele queria, mais ou menos. Certo? Show de bola. Trabalho positivo. Quando se expande, o trabalho é positivo.
Beleza. Então tu vê, se tu tivesse feito essa tarefinha logo após a aula, que a gente tinha discutido quando é que o trabalho é positivo, negativo, a gente tinha revisado a parte de energia interna, terias grande chance de conseguir fazer sem grandes dificuldades. Agora, depois de uma semana da aula, é natural esquecer, gente. 2. Em uma transformação... Me perdoa, querido, me perdoa. 2. Em uma transformação sem trocas de calor, ocorre uma diminuição do volume do gás. Opa! Houve expansão ou compressão da massa gasosa? Por aqui, tá de sacanagem, cara. Compressão. Ele só queria saber se o pessoal sabia que compressão é, né, diminuir de volume e expansão é aumentar, né? Claro que é uma coisa do nosso vocabulário, do dia a dia, mas sei lá, né? Várias palavras que eu falava errado, depois de adulto, o cara falando errado a palavra, de repente o cara percebe, meu Deus, a palavra não é assim. Né? Já aconteceu isso contigo? Uma palavra que tu falava errado, né? E aí passa a vida inteira falando errado, de repente descobrem que não era assim. Aconteceu comigo, por exemplo, com vitamina. Eu sempre falei vitamina. Até uma 7ª série. Pois é, olha que doença, vitamina, vitamina. E vitamina pra cá, até que a primeira vez que eu vi, meu pai, vitamina. Tá vendo? É uma coisa absurda, né? Eu cheguei pra vida adulta com vitamina, que seria terrível, né? Mas outras palavras o cara só aprende depois, então não custa, né? Lembrar. Expansão, compressão. Muito bom. Letra B. Nesse caso, o gás empurrou a parede de dentro para fora realizando o trabalho, ou o meio externo empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu o trabalho? É isso aí. O meio empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu o trabalho. Certo? Podemos falar também sofreu o trabalho, tá? Em alguns livros tu escuta essa maneira de falar, sofreu o trabalho. Como o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para o outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia com o trabalho? Recebeu. Se ele recebeu energia, o que será que vai acontecer com a energia interna? Aumentar ou diminuir? Aumentar. Nesse processo, o gás deve aumentar ou diminuir sua energia interna? Aumentar. Letra E. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir? Aumentar. Acabamos de falar, inclusive, dos funcionamentos dos motores, né, que nos mostra esse comportamento. F. Determine o sinal matemático do trabalho. Isso, trabalho menor que 0 ou ainda trabalho negativo. É isso aí. Muito bom. Vamos no embalo para a questão 3 já. Não vou nem cortar o vídeo para a gente agilizar isso aí. Questão 3, o cara fala o seguinte: calcule para esses gráficos o módulo do trabalho e atribua o sinal correspondente. Como é que calcula o trabalho a partir do gráfico mesmo? Área. Muito bem.